Oi, pessoal, e aí? Vamos começar agora a correção e a explicação das atividades do sexto ano do PET 4, semana 2. As atividades começam na página 64 e antes da atividade tem um texto grande que é o texto que vai embasar toda a atividade. Então, o que acontece? Nessa correção, nós vamos fazer um estudo de texto, entendendo o que o PET trouxe e retirando dele as informações que a gente precisa. A pergunta número 1, da letra A, está perguntando qual a importância dos rios Amarelo e Azul para o início do povoamento da região que hoje chamamos de China. Aí, a resposta está já no primeiro parágrafo. Ó. Na segunda linha, estima-se que comunidades foram se desenvolvendo ao longo das margens do rio Yangtze, que é o Rio Amarelo, e Yangtze, que é o Rio Azul, por volta de 7.000 a.C. a 5.000 a.C., né? E aí eu fiquei curiosa para saber sobre esses rios, então mostrar o mapinha para vocês. Tá aí o mapa da China, com os seus 3 principais rios mostrados aí, 4, né? Tem um lá em cima. O rio Amarelo é esse que aparece aí na tela, mais ao norte. E o Rio Azul é esse que está embaixo, que aliás é o maior rio da Ásia. Bom, mas voltando para a nossa atividade, então a resposta fica assim: as primeiras comunidades foram se estabelecendo nessa região e usando de suas cheias para cultivar o solo, uma sociedade que nasceu também a partir dos rios. A letra B pergunta: explique o que é uma dinastia. Bom, no segundo parágrafo, já lá na primeira linha, tem uma explicação entre parênteses, falando, ó, dinastia é a sucessão de membros de uma mesma família no poder. Então, o que é dinastia? É uma sucessão de membros de uma mesma família no poder. É quando tem uma família e o filho sucede o pai, que sucede o avô, e assim durante muitos longos anos aí. A letra C está perguntando qual a importância da dinastia Qin para o Império Chinês. A resposta está no terceiro parágrafo, no finalzinho, ó. Essa guerra foi vencida pela família Qin, unificando todo o território sob o governo da dinastia Qin ou Qin. O reino de Qin ou Qin foi tão importante que originou o nome do país que conhecemos hoje, a China. Então, essa dinastia unificou novamente o território e deu nome ao país que conhecemos hoje, China. A letra D está perguntando o que foi a Rota da Seda. A resposta está lá no finalzinho do texto, numa parte escrita para lembrar, no último item, assim, Rota da Seda. Importante rota que ligava a China à Europa, possibilitando transações comerciais entre o Oriente e o Ocidente. E é isso aí. A atividade 2 da semana 2 trata de outra sociedade que é os indianos, né? E aí tá na página 66 e a atividade começa assim. Para justificar a sociedade de castas, os indianos antigos determinaram que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema, o Brahma, conforme imagem abaixo. Aí na hora que você vai procurar a imagem, que imagem? O PET não traz imagem, então ó, tá aqui a imagem. Esse é o deus Brahma. Ele tem 4 faces, 4 mãos e tem várias simbologias ao redor da imagem dele, como vocês podem ver. A maioria da simbologia está ligada à criação, ao processo de criar, sempre a isso. Bom, aí a atividade pede para determinar a função de cada uma das castas. Primeiro, nós vamos pensar, o que é uma casta? A casta é um grupo dentro da sociedade que ele é delimitado, ele é separado do outro grupo. Como assim? Essa casta, ela não há uma movimentação social. Então, se você nasce dentro de uma casta, você permanece nela a sua vida toda, não tem como você passar por outra. É bem diferente das classes sociais de hoje em dia, porque apesar de não ser tão fácil, é possível uma pessoa mudar de uma classe social baixa para uma classe social mais alta, embora o contrário seja mais fácil, né? O do alto cair, mas tudo bem. Enfim, a casta não. Aquela sociedade está baseada num grupo que permanece o mesmo
seja o indivíduo permanecendo ali a vida inteira, seja a casta também permanecendo. Bom, aí no quarto parágrafo da página 65 tem a divisão das castas. Observem que, como o deus Brahma tinha 4 faces, 4 mãos, há 4 castas: os Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas e os Sudras. Os Dalit não são considerados uma casta. Bom, aí a resposta é somente copiar. Os Brahmanes são formados por sacerdotes e eram a casta dominante, controlando os rituais e ocupando os altos cargos no Estado. Os Kshatriyas é a classe dos nobres e guerreiros, também eram da casta dominante. Vaixás, comerciantes e agricultores, embora pudessem ser ricos, não eram dominantes. Os Sudras são servos que trabalhavam nas casas das castas mais altas. E os Dalits eram os sem castas, eram chamados de intocáveis e eram discriminados na sociedade. É isso, terminamos a semana 2. Se você gostou desse vídeo, se ele foi legal, dá um joinha para nós e se inscreve aí no nosso canal.